Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo. Nele então que a gente vai usar a experiência do feijão, tá? Pega lá que a gente vai usar já já. E o nosso vídeo se chama Cada um de nós é um ser único, criado à imagem e semelhança de Deus. E a primeira coisa que eu queria colocar vocês para pensar é: vocês têm ideia de quanta gente existe no mundo, no planeta Terra, nesse exato momento que a gente está conversando? Existem 7 bilhões e quase 800 milhões de pessoas. É muita, muita, muita gente. Nós não temos nem noção de que seja essa quantidade. E cada uma dessas pessoas é um ser único, diferente de todas as outras. Mesmo os gêmeos idênticos. Você sabia que os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, mas não têm as mesmas digitais? Deus fez tudo de uma perfeição tal que cada um é completamente diferente do outro. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, como Deus, nós somos um espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma. O que é a alma? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, quem nós somos, a nossa personalidade é a nossa alma. E nós moramos num corpo. Esse corpo que é feito para a gente morar aqui na Terra. Então, Deus criou cada parte do meu corpo e me formou na barriga da minha mãe. Os seus olhos viram o meu embrião e no seu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles existia ainda. De um modo assombrosamente, Deus forma cada ser humano. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Isso está escrito no Salmo 139. Vocês lembram quando a gente falou do profeta Jeremias? Quando Deus falou com ele pela primeira vez, ele tinha entre 13 e 14 anos e ele ficou com muito medo. E Deus disse para ele então: antes de você nascer, quando ainda estava na barriga da sua mãe, eu te escolhi e eu te separei para ser um profeta às nações. Então Deus nos faz completamente diferentes, não é só na aparência, mas na maneira de ser, nas nossas habilidades, no que nós somos por dentro. De uma maneira tão perfeita que é para um propósito especial. Então, nós vamos pensar também nessa hora sobre uma coisa muito importante. Cada um de nós nasceu na família perfeita, na família certa. Nós temos o pai certo, nós temos a mãe certa, nós temos o gênero certo. Eu sou uma mulher porque Deus me planejou como uma mulher. Cada um de vocês é um menino, é uma menina, um adolescente, uma adolescente, porque Deus planejou vocês nesse gênero. Cada um de nós tem uma cor de pele, uma cor de cabelo, uma cor de olho, tudo, até esses detalhes, Deus planejou para nós. Então, nós precisamos nos aceitar como nós somos e pensar sempre nisso. Deus, quando a gente ainda estava na barriga da nossa mãe, Deus já sabia como a gente ia ser. E foi Deus que nos fez exatamente assim. Todos nós nascemos com qualidades e habilidades que Deus vai usar para cumprir em nós o seu propósito. O propósito para o qual nós existimos. Repete comigo agora, então. Todos nós nascemos com qualidades e habilidades que Deus vai usar para cumprir em nós o propósito para o qual existimos. Tá legal. Quando nós nascemos como um espírito, né, dentro do corpinho do bebê, com a sua alma, nós nascemos desconectados do Espírito de Deus. Como sentir? Vamos lembrar de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse para eles: se vocês pecarem, se vocês me desobedecerem e pecarem, vocês certamente morrerão.
O que é morte? Morte é separação. Quando aconteceu o pecado, eles não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Foi desconectado o cabo entre o Espírito de Deus que habitava no homem e o espírito humano, o espírito do homem. É como um sinal de internet. Você está em casa trabalhando no computador e de repente cai o sinal. Puf, caiu. Então você está ali, seu computador está ali, o sinal de internet está por ali, mas caiu a conexão. E nós todos nascemos com esse problema. Nós nascemos desconectados com o Espírito de Deus, porque isso foi o que o pecado fez no ser humano. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente nasceu, nós somos descendência de Adão, toda a humanidade. Então nós já nascemos com esse problema. Há um princípio que diz que cada semente reproduz de acordo com a sua espécie. Esse aqui é um carocinho de feijão. Então, se eu não plantar esse grão de feijão, se eu não fizer nada com ele, ele vai ficar quietinho lá, vai enrugar, murchar, não vai acontecer nada. Mas dentro dele está a vida, tem o poder de germinar. Aqui dentro tem um poder de se reproduzir, de se transformar num pé de feijão, com um monte de outros grãos de feijão. O que vai fazer ele se reproduzir? Eu preciso plantar esse grão e eu preciso colocar água. Quando eu colocar essa semente na terra, quando eu coloquei, a nossa terra foi o nosso algodão. Quando eu colocar essa semente na terra e colocar água, imediatamente começa a operar um milagre. A palavra de Deus é chamada de semente, é comparada na Bíblia a semente, né? A semente, e o Espírito Santo é a água. Então, dentro da palavra está o poder da vida, dentro da semente, que é a palavra, tem o poder da vida. Então, para que essa semente se manifeste, se reproduza, eu preciso colocar em cima dela a água. No mundo espiritual é a mesma coisa. A palavra de Deus é a semente que o Espírito Santo toma e daí se manifesta a vida espiritual. Onde? No espírito humano, naquele meu espírito que estava desconectado. O meu espírito humano é a terra. Isso é o que nós chamamos do novo nascimento. É a experiência pela qual no nosso espírito humano é plantada uma semente. Qual semente? A palavra de Deus. Qual palavra? Jesus. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que quer dizer isso? Quando Deus diz, façamos o homem, ele não está sozinho. A gente crê na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus já estava lá, Deus Espírito Santo. Desde o começo, a palavra estava ali. Então, Jesus é a palavra viva, que se tornou humana. Deus mandou Jesus para o mundo em forma de um homem, como nós, para nos encontrar. Então, vocês que estão dentro da igreja, desde pequenininhos, vocês já ouviram falar do novo nascimento, vocês já ouviram falar muito, né, sobre Jesus, conhecem várias histórias bíblicas, os personagens da Bíblia, tudo isso foi sendo falado para vocês desde pequenininho. Isso é a palavra que foi sendo explicado para vocês desde pequenininho. Alguns até já me falaram, ai tia, eu já aceitei Jesus
quando eu tinha 4 anos, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos. Então, vocês já conhecem, já ouviram falar sobre o plano da salvação. Essa palavra que vem sendo plantada no coração de vocês, a cada dia, ela vai florescer, ela vai nascer quando o Espírito Santo vem como uma água e faz essa semente germinar. Dentro de nós, essa união da semente com o Espírito Santo nos transforma num filho de Deus. Eu nasço como um filho de Deus. O Espírito Santo recria o nosso espírito, faz o nosso espírito nascer de novo, nos tornando filho de Deus. Quem lembra de quando Jesus falou com Nicodemos, encontrou com Nicodemos, que era um sacerdote, já era velho, e Jesus disse para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos falou: mas como assim? Eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe, vou nascer de novo? Como assim? E Jesus falou para ele: o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então um dia nós nascemos como bebezinhos na carne. E quando a gente conheceu a palavra, ouviu a palavra, Jesus, Deus, através do seu Espírito Santo, no nosso espírito, criou um filho para ele mesmo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito. Está escrito em João 3,5. É uma metamorfose esse novo nascimento. A gente vai fazer uma outra comparação com a lagarta. A lagarta, vocês estão vendo ali na tela, né? A lagarta, ela é um ser feio, asqueroso, ela rasteja na terra. Tudo na lagarta impulsiona para a terra, para baixo. Mas um dia, essa lagarta sobe num galinho, se fixa naquele galinho e começa a ser tecido em volta dessa lagarta um casulo. E nesse casulo, ela vai ficar escondidinha lá durante um tempo. Nesse casulo vai acontecendo dentro dessa lagarta uma transformação que é de dentro para fora. E um dia essa lagarta quebra o casulo e sai de lá outra coisa, sai uma borboleta. Aquela borboleta, você nem relaciona com a lagarta. Ela é linda, ela gosta de voar, tudo na borboleta é para cima. Ela não fica rastejando mais. Então, o novo nascimento é como essa metamorfose, essa mudança. Quando a gente nasce, a gente imediatamente é colocado num casulo. Tudo, depois que a gente nasce, essas coisas que a gente vai aprendendo, vai sabendo sobre a palavra de Deus, sobre tudo que acontece no nosso redor, são pensamentos, conhecimentos que vão se transformando como se fosse o nosso casulo. E aí vai acontecendo dentro do nosso espírito aquela transformação que a gente falou, que é dentro do espírito humano. Como? Através de todas essas coisas que a gente vai aprendendo. E aí, só que, diferente da lagarta, sou eu que decido quando eu vou sair do meu casulo. Então, quando eu reconheço que eu nasci em pecado, que eu sou um pecador, quando eu começo a entender que eu fiz uma coisa errada, eu me arrependo das coisas que eu fiz de errado, eu começo a entender o pecado e que todos pecaram, eu começo a entender que eu também tenho defeitos, que eu também faço coisas erradas, que eu posso escolher fazer coisas certas e coisas erradas. Isso, claro, não acontece com o bebezinho. O bebezinho, ele já tem dentro dele aquela semente do pecado, mas ele não tem consciência do pecado. Então, ele não pode se arrepender.
Acontece que no processo de crescimento, a gente começa a reconhecer que nós precisamos de perdão. Quantas vezes nós erramos com as pessoas e nós conseguimos entender esse pecado que aconteceu na raça humana e por causa dele nós somos pecadores também. Então, quando eu entendo isso, eu tomo uma decisão. Então, no plano da salvação, a gente aprende, né? Assim, em João 3,16 está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus fez um plano para o mundo inteiro, mas ele é para mim e é para você. Então, nós vamos pensar, reler esse versículo assim. Porque Deus amou, você vai falar o seu nome. Porque Deus amou a Lívia de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que ela não morra, mas tenha a vida eterna. Vamos repetir então agora, não falando o seu nome, falando na primeira pessoa. Porque Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que eu não morra, mas eu tenha a vida eterna. Essa vida onde? No meu espírito humano. Ele vai se tornar reconectado com Deus novamente. Então, é uma decisão que eu faço. Vou sair do meu casulo. Então, eu quero falar para vocês hoje. Vamos sair do casulo hoje? Então, nós vamos fazer uma oração? Ah, tia, mas e aquela vez que eu já aceitei Jesus? Tudo bem. Eu também já aceitei Jesus. Mas todo dia é uma renovação, tá? E nós temos a oportunidade hoje de fazer uma renovação. E nós vamos fazer juntos. E aí vocês vão pegar o feijão e vocês vão observar o feijão. Olha, o meu já tem um brotinho, ó. Esse brotinho eu vi que ele estava aí ontem. Então eu vou pegar. Ontem foi dia 13 de junho. Vocês vão observar. No dia que saiu o primeiro brotinho, vocês vão marcar esse dia. E nós vamos fazer aniversário desse dia, tá? Do dia que saiu o brotinho do nosso feijão, do nosso novo nascimento de novo. E todo dia nós vamos ver que é uma oportunidade da gente nascer de novo e de novo, tá? Então vocês vão orar comigo aqui. Eu vou orar, eu vou falando e vocês vão repetindo, tá? Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou. Agora você vai dizer seu nome. Eu, Lívia, aceito o Senhor como meu único Salvador e te convido a vir morar no meu espírito. Perdoa os meus pecados e faça de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Amém. Nós todos vamos fazer aniversário em junho, porque nós vamos marcar, tá? Eu quero que vocês façam ou um vídeo ou uma foto mostrando pra tia, mostrando pra mim o brotinho do seu feijão que saiu no dia, marca o dia, tá? E eu vou marcar aqui o meu e marcar o de cada um de vocês, pra gente comemorar junto isso aí. Porque às vezes a gente não lembra nunca mais que dia foi mesmo que a gente aceitou Jesus. Dessa forma, nós vamos marcar esse dia, combinado? Mais uma vez, quero dizer que amo vocês e que é um prazer enorme, enorme poder ter esse contato com vocês. Um beijo grande, Deus abençoe.